Estamos começando mais uma edição do nosso Jornal de Ciências. Temos estudado nas aulas e nos trabalhos anteriores que temos dois sistemas responsáveis pelo comando do nosso organismo. São o sistema endócrino e o sistema nervoso. O sistema nervoso é o sistema responsável por enviar ordens específicas para lugares específicos do nosso corpo. E essas ordens são extremamente rápidas, porque ocorrem de forma elétrica através de células chamadas neurônios. Esse sistema nervoso é o responsável por sermos seres tão complexos e termos uma capacidade de inteligência e de linguagem que nenhum outro animal possui. O sistema nervoso pode ser dividido em duas partes importantes: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto por encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é formado por nervos que transmitem a informação para cada partezinha do corpo. Por exemplo, leva a informação de dor para a pontinha do seu dedinho do pé quando você chuta a quina da mesa. O sistema nervoso é onde processamos, criamos, sentimos e comandamos tudo. No seu principal órgão, o cérebro, são executadas todas as ações complexas que você é capaz de executar. Se você é capaz de falar, de ouvir, de processar uma imagem, se você é capaz de raciocinar e de memorizar, tudo isso é função do seu cérebro. E é aí que podem ocorrer alguns transtornos. Nosso lobo frontal é responsável, por exemplo, pela nossa linguagem, pelo nosso comportamento, pelo nosso pensamento e raciocínio. Mais atrás, temos o lobo occipital, que recebe informações dos nossos olhos e processa toda a informação visual. Já o lobo temporal processa informações auditivas. O lobo parietal é responsável pela interpretação, pela sensibilidade, tato, olfato, etc. Uma das atividades mais complexas que realizamos é a leitura. Na leitura, todas as áreas do cérebro são ativadas. E em alguns indivíduos, a forma de processar essa informação é diferente. Ocorre, então, uma disfunção chamada dislexia. Dislexia, distúrbio que prejudica o aprendizado. A criança tem dificuldade para ler, escrever e interpretar textos, e também para memorizar. Veja o que acontece no cérebro de uma pessoa que não tem dislexia. Na hora em que ela está lendo, esta área no lado esquerdo é ativada. Ali se dá a identificação das letras. Uma outra parte faz o cérebro entender o significado da palavra. E por fim, uma terceira área, mais na frente, processa toda essa informação. No caso de uma pessoa disléxica, as áreas de trás e do meio são menos ativadas do que o normal. Para compensar, nos disléxicos, a parte da frente é obrigada a trabalhar mais e até o lado direito é ativado durante a leitura. Dificuldade de aprender, ler e escrever, compreender textos, esses são alguns sinais de que algo pode estar errado com a criança. Em diferentes graus, a dislexia acomete de 0,5% a 17% da população mundial, segundo a Associação Brasileira de Dislexia, e pode manifestar-se em pessoas com inteligência normal ou mesmo superior e persistir ainda na vida adulta. Nós estamos aqui com o psiquiatra Dr. Leonardo Maranhão, que vai nos esclarecer dúvidas sobre dislexia. Muito obrigado, doutor. Para começar, o que é dislexia? Dislexia é a dificuldade em lidar com a palavra, isso de uma forma literal. Na verdade, é uma desordem do aprendizado, um distúrbio do aprendizado, em que a criança, principalmente na época da alfabetização, ela tem dificuldade em ler, em escrever, em pronunciar e soletrar. Esses são os principais sinais que ocorrem nesse distúrbio. Ela é um distúrbio, não é uma doença, é um distúrbio do aprendizado genético, hereditário, passa dos pais para os filhos, e você consegue observar, quem primeiro faz esse diagnóstico, um diagnóstico inicial, é o professor que está acompanhando a criança na fase pré-escolar e escolar,
na época que ela está aprendendo as letras, aprendendo a se alfabetizar. Essa é o principal foco ali, realmente, de avaliação e de descoberta do problema. Antigamente não se falava em dislexia, mas as pessoas já apresentavam dificuldades. Isso é algo novo? Não, na verdade, o termo dislexia, ele já data do final do século XIX. Um médico alemão, Dr. Berlin, ele cunhou esse termo já observando um jovem que tinha inteligência normal, porém ele tinha dificuldade em ler. Isso realmente o deixou bastante assim interessado pelo caso. Alguns anos depois, um oftalmologista escocês, ele também observou um outro caso e também descreveu naquela ocasião. Ele acreditava que existia alguma alteração oftalmológica no qual as crianças tinham dificuldade em perceber. E isso voltou à tona na década de 80 e 90, e hoje tem bastantes estudos com relação à percepção, à medida da menina dos olhos, retina. Realmente a intenção, na verdade, é buscar fazer um diagnóstico precoce dessa criança, dessa fase, e evitar que ela tenha um fracasso escolar. A criança apresenta na escola dificuldade de ler, escrever. Cabe ao professor identificar? O professor já tem a habilidade natural de estar introduzindo a língua, porque na verdade a leitura não é um processo natural. A leitura não depende do contato do pai com a criança. A leitura depende do reconhecimento da pessoa daquele símbolo e associar o símbolo ao som. E o professor em sala de aula consegue perceber e entender que alguma coisa acontece com aquela criança que não está evoluindo como deveria. E ela pede uma avaliação. Só o fato dela demorar a ler e escrever, isso é um sinal que ela tem dislexia? Não é exatamente isso que a gente coloca como dislexia. A dislexia é quando a criança, na idade esperada ou até um certo período, ela realmente tem uma dificuldade em processar. A questão aqui é um processamento da informação. E por vezes ela percebe isso e ela se esconde. Ela fala que entende, mas não entende, é isso? E ela fica com o humor alterado, ela fica mais irritada, fica mais nervosa, ela procura querer fazer outra coisa, não quer estudar. Esses são os sintomas, então? São alguns dos sintomas: a dificuldade de ler, a dificuldade de compreender, a dificuldade da expressão escrita, a dificuldade também que a gente não falou de fazer cálculos, também faz parte, a dificuldade de realizar problemas matemáticos. E outras coisas também acompanham, como a dificuldade também de desordem temporoespacial, a dificuldade de noção de direita e esquerda, a motricidade também pode estar alterada. E como se chega ao diagnóstico? Então, o diagnóstico ele é feito de uma forma multiprofissional. Depende de avaliação de vários profissionais. São eles psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogo, neurologista, oftalmologista, psiquiatra e outros mais. Na verdade, nós temos que avaliar se a criança tem uma disfunção visual, se ela tem uma disfunção auditiva, se ela tem alguma desordem neurológica, se ela tem alguma alteração afetiva que promoveu o fracasso escolar e com isso ela está tendo dificuldade no aprendizado. Então tem que se realmente levantar uma história, fazer uma anamnese, colher dados, colher histórico familiar, que por vezes essa dificuldade também vem com a família, como a gente colocou, que tem uma causa também genética, tem a causa genética. Uma vez que é identificado que é dislexia, qual é a medida? Qual é o tratamento? Então, a gente avalia quais são as dificuldades. As dificuldades podem ser várias. Cada um tem um tipo de dificuldade. Uma criança pode ter uma dificuldade, por exemplo, ortográfica, com inversão de letras. Outra pode ter uma dificuldade específica no cálculo. Então, a gente vai mapear as dificuldades da criança e vamos fazer as intervenções específicas para cada dificuldade. E vai amenizar a situação, resolver o problema? Como é isso? Sim, vai ajudar e resolver o problema. Hoje a gente tem algumas possibilidades, como técnicas de neurofeedback, que é treinamento do sistema nervoso, já que tem-se estudos que já mostram que essas crianças têm uma maior quantidade de ondas lentas cerebrais, então a gente vai tentar reprogramar esse sistema nervoso central. Existem algumas vitaminas que fazem um efeito na sinapse cerebral, aumentando a relação
e a interligação das áreas cerebrais e sincronismo entre os hemisférios. Existe a possibilidade também de um treino fonoaudiológico e um treino psicopedagógico específico. Então, existem diversas técnicas e intervenções que podem ser feitas e podem ajudar essa criança com esse problema. No começo da nossa conversa, eu disse que até 17% da população tem dislexia. Então, é provável que muita gente tenha dislexia e não sabe disso. Correto. Essa população é, sobretudo, aquelas causas hereditárias, como a gente falou. Já que as causas secundárias do desenvolvimento, em geral, elas conseguem ser contornadas e melhoradas. E esse dado, também você tem que pensar que de 3 a 6% das crianças, hoje em idade pré-escolar e escolar, apresentam esse problema, sobretudo os meninos. É mais comum nos meninos? Por que isso? Tem um motivo, na verdade. Existe uma hipótese que uma maior exposição da testosterona na fase da gestação seja relacionada, já que as meninas são abortadas quando ocorre isso. No caso de um adulto com dislexia, quais são as consequências que ele deve sofrer? Eles têm, na verdade, uma dificuldade no aprendizado, na verdade, né? Eles acham que eles não têm condição, eles não dão para aprender, não dão para estudar, e eles vão buscar coisas mais práticas, manuais, técnicas de menor complexidade, e eles realmente abandonam e não querem mais. Ou então, às vezes, evitam ler, evitam se expor, entendeu? E eles vão, na verdade, assim, existe uma frase que fala assim, que eles vão aprendendo a aprender. O disléxico, de alguma forma, mesmo quando não diagnosticado, ele vai tentando contornar as dificuldades, já que o cérebro ele é neuroplástico. Então eu posso dizer que existem graus de dislexia? É isso? Existem graus. Um grau mais leve, o portador consegue gradualmente contornar a dificuldade. Graus moderados a severos realmente precisa de ajuda. Como as escolas estão lidando com isso? A partir que eu identifico uma criança como disléxica, a escola está preparada para isso? O que a gente observa hoje em dia é que as escolas elas estão bastante assim, perceptivas, elas têm geralmente psicólogos ou psicopedagogos no seu corpo, e uma vez que essas crianças são identificadas, elas são encaminhadas para uma avaliação, na verdade. E a gente realmente tenta entender o que está acontecendo, que pode ser realmente uma causa emocional, pode ser uma causa realmente genética ou outras possibilidades aí. Com tratamento, a vida escolar, a vida acadêmica, pode seguir normalmente, então? Com o tratamento, com certeza, realmente pode ser seguido. A orientação é para que os pais prestem atenção nos filhos, mas principalmente o educador, não é, doutor? Com certeza, porque ali realmente é o principal campo de observação para fazer o diagnóstico inicial. Queria agradecer de novo a presença do Dr. Leonardo Maranhão. Muito obrigado, doutor, pela presença. Voltamos aos estúdios. Vamos agora com William Bonner, que vai trazer mais informações sobre dislexia. Nós já estamos no ar. William? William? Tá me ouvindo? Parece que tivemos um pequeno problema de comunicação. Voltamos com mais informações. A criança com dislexia sofre muito aqui na sala de aula durante o processo de alfabetização. Ela faz o maior esforço, mas tem dificuldade na hora de juntar letras formando sílabas. E depois na hora de juntar essas sílabas formando palavras. É isso que compromete a escrita e a leitura de um disléxico. Os problemas dos disléxicos se manifestam na escola, porém extrapolam essa esfera e afetam sua vida e a de seus familiares como um todo. Por isso se torna tão importante um diagnóstico. Além da dificuldade na leitura e na escrita, há uma diversidade de sinais que podem se manifestar, como dificuldade na compreensão de textos e enunciados, problemas relacionados à memória imediata, à coordenação motora fina, disgrafia, dificuldade com números, desorganização em relação ao tempo e ao espaço, entre outros. Muitas vezes são crianças ou até jovens dispersos, desatenciosos, que têm às vezes até alterações de comportamento por causa dessa dificuldade primária, que é a dificuldade de aprendizado. Tenho dificuldade de escrever? Tenho. Quando eu escrevo alguma coisa, eu escrevo, por exemplo, uma palavra, para mim aquilo lá está uma frase inteira. Na realidade é só uma palavrinha. A minha secretária fala, aqui está faltando, aí eu leio e escrevo a frase inteira. Às vezes eu escrevo uma frase achando que está perfeita.
E a frase, para quem lê, não dá sentido nenhum. Que é um drama para a gente que é mãe, ver a professora assim, mas seu filho não tem concentração, e é distraído demais. E eu ainda entendo, agora o pai dele não entende isso. Já leva para achar que isso daí é preguiça, não quer saber de estudar. Para ele acha isso, né? Tanto que qualquer coisinha tá descendo. Pode, né, filho? Eu consigo entender mais a minha mãe lendo e me explicando que eu mesma. Eu vou ter vergonha de ler errado, de gaguejar, que meus colegas ficam ruins de mim. Por eles, já desde muito novos, já enfrentarem essa falta de conhecimento das pessoas, a rejeição, perdem o estímulo pelo estudo e acabam marginalizados, né? Porque não têm as suas dificuldades escolares reconhecidas e compreendidas. Frequentemente ele é taxado de preguiçoso e o pior, muitas vezes ele acredita nisso. Nós sabemos que existem uma série de alterações neurológicas que fazem com que a criança tenha essa dificuldade na leitura e na escrita. Alguns têm o lado artístico bastante desenvolvido, outros têm um pensamento científico também desenvolvido. A criança pode ter uma vida normalíssima. Para mim a letra era um monte de rabisquinho no quadro negro ali e tinha que tentar entender o que estava ali. A cartilha chamava a cartilha Sodré, na época. Era pata, nada, pata, pata. Eu olhava, professor, que leia aí, eu falei, P-A-T-A. Eu não conseguia ver a palavra pata. Era P-A-T-A. Eu convivo com um problema que eu não sabia exatamente o que era. Era muita dificuldade para ler, muita dificuldade para escrever e pouca compreensão. Eu fiz o primeiro ano primário 3 vezes, que eu não conseguia aprender a ler. Então imagina, eu dou aula numa faculdade, tá? Para mim o estudo é uma coisa muito importante, tudo que eu consegui na minha vida foi através do estudo. E aí de repente eu vejo que o Vitor, que uma criança que, como toda mãe acha maravilhosa, está ali se pegando em dificuldades para poder ler, dificuldades para poder escrever, tá? E não consegue se alfabetizar, diferente das outras crianças da escola. Eu tinha meus sonhos que ele deveria estudar em escolas como Santa Cruz ou uma escola bilíngue e tal. Foi aí que a gente começou. Quando ele foi fazer o vestibulinho, que é o exame para ingressar nessas escolas, que nós percebemos que havia uma nítida dificuldade. Até então nós não sabíamos o que era, nem o porquê. Foi tratado durante muito tempo, isso é preguiça. Me sinto diferente até o ponto em que eu tenho que ou mostrar, né, lendo um texto, ou falar para alguém que eu tenho uma dificuldade, que é a dislexia. Porque você vai bem na parte oral, mas na parte escrita não vai bem. Ele é muito distraído e a falta de concentração, tanto em casa, quando a gente está ajudando, como na escola, a professora falava a mesma coisa. A falta de concentração e distração demais. Então ele não conseguia ficar atento no aprendizado. Mais do que afetar simplesmente a capacidade de ler e escrever, como é enfatizado, a dislexia pode comprometer muitos aspectos da vida do disléxico, já que pode interferir na forma de se relacionar, nos diversos ambientes que frequenta e na forma como ele próprio se vê. Você ter um filho é fundamental que ele vá bem na escola, é tudo que você quer na vida, que é a profissão dele. E todo mundo patina em cima disso quando você tem um problema desse em casa. Isso tem um custo emocional para a família, né, que coloca uma expectativa para aquela pessoa. O que acontece com muitas crianças, por exemplo, que têm dislexia? Elas se percebem diferente, ou porque estão estudando, se esforçando, e hoje mesmo atendi um menino que falava isso, poxa, eu estudo muito, e aí quando chega na escola, eu tiro uma nota no máximo na média. Se eu não consigo e me esforço, ou se eu não consigo, devo ser burro. E aí tem várias consequências, porque ou a criança se fecha muito, a criança, a gente fala criança por força do hábito, mas pode ser o jovem, né? Ou se fecha muito, ou vira o palhaço da turma, ou fica lá com aquela cara de paisagem, pedindo, pelo amor de Deus, tomara que o professor não olhe para mim, né? Começa a não querer fazer as coisas,
De que adianta eu fazer se não vai dar tudo errado mesmo? Até que um dia, sei que ele estava olhando e lia a palavra pata. Quando eu li, a sensação foi tão grande que eu desmaiei. Foi a primeira vez que eu consegui ler uma palavra inteira. O resto era só copiado. Eu olhava a palavra e ia copiando, desenhando as palavras que estavam na lousa. Daí para frente eu consegui ler, depois escrevi, e daí que praticamente fui alfabetizado com 9 ou 10 anos de idade. A criança que ela não tem uma capacidade de aprendizado adequada, ela acaba sendo rejeitada pela sociedade. A sociedade, eu quero dizer, às vezes até os próprios professores na escola por desconhecerem, e às vezes até as próprias crianças que acabam discriminando. E eu até vendo esses problemas do Otávio, eu comecei a me comparar, porque eu fui uma criança que não consegui terminar os estudos. Os meus irmãos, meu irmão fez a USP, minha irmã também, e eu consegui fazer o segundo, quer dizer, naquela época era ginásio, eu saí no segundo ginasial. O segundo ano primário eu fiz 5 vezes, eu não tinha. E o que eles falavam para mim? Você é burra, você é preguiçosa. Infelizmente, essas crianças, quando elas são discriminadas nessa parte social, elas acabam indo para outros caminhos, que é o caminho da marginalidade. Algumas pessoas aprendem com mais facilidade, outras com menos facilidade e algumas com muita dificuldade. O que não quer dizer que elas valham menos do que as outras, tenham menos dignidade ou sejam incapazes de aprender. O conhecimento é muito pequeno e isso daí muitas vezes passa despercebida a dislexia. Então passa como sendo a criança negligente ou a criança às vezes com deficiência mental, quando na verdade ela tem uma dificuldade específica para escrita e leitura, embora ela tenha uma inteligência absolutamente normal. A gente discutia com ele, brigava com ele e ele não conseguia sair do lugar, tá? Então aí a gente resolveu buscar outros processos para verificar o que se passa com esse garoto, tá? Fomos em psicanalista, psicólogo, psicopedagogo, tá? E não se chegava a uma conclusão disso. Mesmo as escolas, eu acho que elas não estão preparadas para poder ajudar a perceber que o seu filho ele é diferente, mas diferente no quê? Porque a escola como nós a conhecemos não foi feita para a pessoa que tem dislexia, porque é justamente na escola onde a dislexia mais se evidencia. Então a escola tem que ser um espaço acolhedor, não basta incluir, é preciso acolher, é preciso dar condições para que a pessoa com essa dificuldade possa se dar bem. Eu acho que o entendimento do diagnóstico liberta a criança dessas armadilhas que os pais promovem por puro desconhecimento. A partir do entendimento da dificuldade, do diagnóstico da dificuldade, a gente tratou de buscar caminhos alternativos e faz isso até hoje. Ele tem 15 anos hoje e ele tem ainda, quer dizer, na minha concepção, é uma coisa que vai acompanhá-lo por resto da vida. Se nós fizermos um levantamento de muitas crianças que hoje não estão alfabetizadas, estando com 10, 11, 12 anos de idade, que é uma população bastante grande, nós vamos perceber que uma grande parte dessas crianças é disléxica e que elas teriam oportunidade de serem alfabetizadas, de serem inseridas na sociedade, se elas tivessem tido a oportunidade do diagnóstico. Quando eu estava no ginásio, fui num psicólogo para ver o que... Ele chegou à conclusão que eu deveria fazer um curso técnico, que eu não tinha capacidade de fazer faculdade. Não sabia o que era dislexia na época ainda. O que eu fiz? Fiz o curso técnico, fui trabalhar como operário. Até que um dia com os amigos, eles foram fazer matrícula na faculdade, eu fui junto e fiz também. Eles pagaram para mim. Estudei durante uma semana esse vestibular. Entrei em 5º lugar no Mackenzie, 12º, 3º na PUC. Passei por vários profissionais que me orientaram, fez caligrafia, a gente tinha maior paciência de ficar lendo com ele, né? Então hoje ele está na 5ª série, ele consegue ler, consegue escrever. Então ela não tem cura, mas ela ensina o indivíduo muitas vezes
a criar os seus próprios atalhos para que ele possa superar essas dificuldades. Dependendo da idade da criança, na hora da reeducação, quando é dado o diagnóstico de dislexia, quanto menor for a criança, então uma fonoaudióloga vai reeducar essa criança. Um adolescente, um adulto, dependendo do tipo, do grau da dislexia, ou uma psicopedagoga, ou uma fonoaudióloga também, mas o adolescente adulto precisa de uma psicóloga junto, por causa da autoestima que está muito baixa. Então o profissional, a fono ou a psicopedagoga não consegue trabalhar sozinha. Com o apoio e ensino adequados, muitas dificuldades, embora não desapareçam totalmente, podem ser superadas com sucesso. Então, o que eu quero é isso, ajudá-lo a encontrar as habilidades, a levar ele a ter aquele sucesso no que ele consegue fazer de melhor. A gente pôde ver no Vitor e entender no Vitor que existiam outros caminhos para a gente ficar mais feliz. E realmente fomos buscar um outro tipo de escola, com outra maneira de ser alfabetizada a criança, de ela poder construir e desenvolver o que ela tem de melhor. E não aquilo que a gente acha que ela tem de errado. Porque eu não acho que a criança que tem dislexia ou a pessoa que tem dislexia tenha algum problema. Eu acho que é o contrário, a gente tem que aprender a ver aonde está a melhor qualidade dele e naquele caminho. A dislexia, que segundo especialistas é hereditária e atinge até 17% da população mundial, pode e deve ser tratada para que sejam evitadas consequências maiores. Eu ficava com vergonha, porque tinha gente que lia normal, rápido, e eu ficava gaguejando às vezes. Muitas dessas crianças podem apresentar uma timidez que vai causar prejuízo e algumas outras podem até desenvolver um quadro depressivo. Com o acompanhamento de fonoaudiólogas que estimulam a leitura, fazem jogos com letras e sílabas. E a gente precisa resgatar tudo isso, a confiança da família, a certeza de que é uma dificuldade que pode ser vencida sim, com acompanhamento certo. Então, ganhar essa confiança primeiro é o nosso objetivo sempre. Né? Também o professor tem um papel grande nisso. Então, o nosso trabalho como orientadores educacionais é fazer essa ponte mesmo entre a criança, o professor, a família. Exemplos de famosos disléxicos. Exemplo de disléxicos que produziram grandes obras para as ciências, as artes e para a sociedade. Há uma lista imensa de personagens geniais apontados como disléxicos. Da Vinci, Michelangelo, Van Gogh, Pablo Picasso e atores famosos como Whoopi Goldberg, Robin Williams e Tom Cruise, que, assumidamente disléxico, usa um recurso para decorar as falas. Ele lê os textos, grava a própria fala e memoriza auditivamente. Atores: Tom Cruise, Sylvester Stallone, Marlon Brando, Harrison Ford. Whoopi Goldberg, Dustin Hoffman, Robbie Williams, Liv Tyler, Johnny Depp, Jennifer Aniston, Keanu Reeves, Danny Glover, Keira Knightley, Orlando Bloom, Will Smith, Jim Carrey. Cantores: John Lennon, Jennifer Lopez, Cher, Robin Williams. Inventores e estudiosos: Albert Einstein, Charles Darwin, Bill Gates, Steve Jobs, Muhammad Ali, Magic Johnson, Graham Bell e Thomas Edison, Michael Faraday e Henry Ford, Isaac Newton, irmãos Reed, Steven Spielberg, Walt Disney, Tarantino e Guy Ritchie, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Auguste Rodin, Pablo Picasso,
Beethoven, Mozart, George Bush, Winston Churchill, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Kennedy, George Washington, Agatha Christie, John Irving, Erin Brockovich, Jeff Gallant, Tommy Hilfiger, Ted Turner. Com o filho a gente tem que tentar absolutamente, não com o filho, com outro ser humano, né? Com a gente mesmo, a gente tem que tentar absolutamente tudo. Tá? É só uma questão de você encontrar qual é o ponto certo. Porque aí ele vai ser feliz e você vai ser feliz. Vá fazer o seu diagnóstico, veja, se você achar que naquele caminho, volta de novo lá, leva para outra pessoa, pense bem, olhe no olho do seu filho, veja se você está ajudando ele. E vai dar certo. Nossa, hoje eu tenho um filho super feliz. O Jornal da Ciência fica por aqui. Tenha uma boa tarde. Muito obrigado.